Estamos aqui então para um momento de formação, uma iniciação à liturgia das horas, entrando por um ofício pequeno, o ofício mais pequeno da liturgia das horas, que é o ofício de completas. A liturgia das horas tem este nome um bocado esquisito, das horas, mas noutras línguas tem outros nomes diferentes, é uma maneira de rezar no tempo. Jesus e a Sagrada Escritura diz-nos para que nós rezemos sempre, mas como nós não podemos rezar sempre, ao menos que rezemos de vez em quando. De vez em quando quer dizer que marquemos o tempo com momentos regulares de oração. E o tempo, hoje em dia nós temos os relógios que medem o tempo, mas isso é uma coisa muito recente. Antigamente não havia estas coisas, estes dispositivos que contavam o tempo de forma regular. E então o que é que nós tínhamos para marcar o tempo? Tínhamos o ciclo diário, tínhamos o ciclo mensal e o ciclo anual. O ciclo diário é o Sol, é a noite e o dia. O ciclo mensal é o ciclo lunar, os 28 dias do ciclo lunar, e o ciclo anual é o ciclo da transladação da Terra em volta do Sol. Portanto, e havia um pouco uma tentativa de harmonizar estes ciclos, que nós sabemos que não são fáceis de harmonizar, porque por isso é que nós temos em fevereiro, de vez em quando, acrescentar um dia, porque eles não coincidem, e não coincidindo, eles vão-se afastando, têm que se acertar anualmente. E esse é o tempo cósmico, é o tempo do Sol, o tempo da Lua, que determina as estações, que determina a noite e o dia, etc. É o tempo cósmico. E a liturgia das horas desenvolve-se nesse tempo cósmico. A noite, o dia, o nascer do sol, o pôr do sol, são os dois ofícios mais importantes, as laudes, as vésperas. Depois há os ofícios noturnos e depois, durante o dia, ele é dividido em várias horas, que antigamente as horas não tinham 60 minutos, só tinham 60 minutos nos equinócios. De resto, os números de minutos de cada hora mudavam ao longo do ano. O dia tem 12 horas, podem ser 12 horas pequenas ou 12 horas grandes, sejam elas 12 horas de inverno ou as 12 horas de verão. Portanto, era assim que o tempo era contado. E esse é o tempo cósmico, o tempo que é regido pelo Sol, pela Lua, pelas estrelas, por tudo isso. E também há o ciclo anual, que esse ciclo anual era determinado pelas festas, neste caso litúrgicas, em regime cristão. Tínhamos a festa da Páscoa, a festa da Epifania, que marcava todas as outras festas ao longo do ano, e assim era o ano ordenado, era o dia ordenado, era o tempo estabelecido, o tempo das festas, o tempo que o Sol comanda, o tempo que a Lua comanda. Mas temos um ofício muito especial, que é o ofício de completas, que não é determinado pelos astros. É determinado pelo homem, que é um tempo antropológico. Porquê? Porque ele é uma metáfora da morte. E o tempo da morte é um tempo que não é determinado nem pelo Sol, nem pela Lua, é determinado pela nossa circunstância de seres mortais. E este ofício de completas, que é chamado ofício, qual é a hora desse ofício? É o ofício antes do descanso noturno. O descanso é uma coisa humana, portanto, sendo uma coisa humana, não tem a ver nem com o Sol, nem com a Lua. É de noite, antes do descanso noturno, em princípio é de noite. E ele é uma metáfora da morte. Esse tempo antropológico que determina aquilo que nós somos, nós nas sepulturas temos duas datas, a data do nascimento e a data da morte, que é aquilo que faz o princípio da nossa existência e o fim. E o ofício de completas é isso, é essa temporalidade humana que acaba o dia do homem e acaba evocando a morte, mas evocando a morte na perspectiva cristã. E hoje nós vamos gravar então dois ofícios de completas, o ofício da segunda-feira e o ofício da terça-feira. E vamos começar com a invocação inicial, que é a abertura do ofício, que
que é muito semelhante à dos outros ofícios e que começa com Deus vindo em meu auxílio, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com o glória. No fundo, esta pequena invocação inicial é o resumo da oração cristã. A gente pede o auxílio para quê? Para dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo que vem depois é um corolário desse pequeno resumo. Deus vindo em meu auxílio, para quê? Para que eu entre nessa doxologia, nessa glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos então ouvir essa invocação inicial. A invocação inicial terminou com essa aclamação tão cristã e já herdada do judaísmo, Aleluia, Aleluia, que nela temos o verbo Alel, que significa louvai, e a é a abreviação, a abreviatura do nome de Deus, louvai o Senhor. E no fundo, Aleluia é a forma também como termina o livro dos Salmos. O Salmo 150 termina com a palavra Aleluia. É como se fosse um resumo de todas aquelas palavras que se dizem nos Salmos, se resumem nesse grito Aleluia. O nome de Deus, louvado seja o nome de Deus. E vamos ouvir o hino que atualmente na liturgia das horas está para a segunda-feira, que é uma evocação da noite, do tema da noite no Antigo Testamento e também no Novo, todos aqueles acontecimentos que durante a noite se passaram. De noite, Jacó, de noite, tantas coisas se passaram de noite. A primeira Páscoa foi de noite, etc. E como estamos na noite da confiança, na noite de Deus, esse tema é tratado neste hino, neste primeiro hino, no hino de segunda-feira. Oh
Antes do hino, em geral, é feito aquilo que nós chamamos o exame de consciência. Quem preside ao ofício de completas propõe aos presentes que façam o exame de consciência. Quer dizer, nós estamos, como eu dizia, nós estamos no fim do dia, que é uma metáfora do fim da vida. É à noite, as luzes se apagam, eu vou para o repouso noturno, e o próprio repouso noturno é uma metáfora da morte. As pessoas estendem-se, a temperatura do corpo desce, é como se morrêssemos, de qualquer forma, de uma certa maneira. É proposto, portanto, esse exame de consciência. No fim dele é recitado um confiteor, um confesso a Deus Todo-Poderoso, um ato de contrição e depois uma fórmula de absolvição, uma fórmula de pedindo a Deus o perdão. E depois, então, temos o hino, como nós ouvimos na segunda-feira, o hino que evoca esses episódios todos da noite. Na segunda-feira temos o Salmo 85, a seguir vem a salmodia, própria do ofício de completas, com a sua antífona, e o Salmo 85, que vai ser cantado com uma série de retos tonos, quer dizer, sem grande floreado, a salmodia sem grande ornamentação, e com a antífona, portanto. A antífona, em geral, é extraída do próprio Salmo, um pequeno versículo do Salmo, que exprime a confiança e esse abandono nas mãos de Deus, no repouso que se aproxima e neste de pôr a vida nas mãos de Deus. Os salmos de completas são todos com essa temática da confiança. São vários salmos, não é? Normalmente eles eram só 3, o Salmo 4, o Salmo 90 e o Salmo 133, mas com a reforma foram introduzidos vários salmos dentro da mesma temática, e este é o Salmo 85. Portanto, vamos seguir essa salmodia, um salmo longo e com a respectiva antífona, no princípio e no fim, e um pequeno elemento melódico antes do final. Depois, essa mesma antífona é repetida, mas já sem o texto próprio do tempo normal, digamos assim, mas com o Aleluia, que é o texto do tempo pascal. O ofício de completas é o único ofício da liturgia das horas que não é marcado pelo tempo ou pelas festas do dia. Por exemplo, no dia da Imaculada Conceição, as antífonas de vésperas e de laudes são próprias da festa. O ofício de completas tem sempre os mesmos textos, exceto no tempo pascal, em que esse texto das antífonas passa ao grito pascal do Aleluia durante todo o tempo pascal, e também durante a Semana Santa os responsórios também são ligeiramente diferentes. Isso vamos ver já à frente.
da vossa misericórdia para comigo, e livrastes a minha alma das profundezas do abismo. Depois da salmodia vem uma leitura bíblica que era dita sempre de cor. Na realidade, todo o ofício de completas era sempre dito de cor. Até a maior parte dos ofícios eram ditos de cor, todos eles. Mas este em particular é dito de cor e com as luzes todas apagadas. Aqui não vamos fazer isto porque os músicos precisam da luz, mas normalmente para ser fiel ao ofício de completas era na penumbra mais total, apenas com uma pequena vela ao fundo de presença. Portanto, a leitura era um versículo, um pouco mais do que isso, da Sagrada Escritura, que era dita de cor também. Portanto, era isso que vinha imediatamente a seguir à recitação do salmo de cada dia, do salmo do dia. Agora vamos passar ao dia seguinte, a terça-feira, à salmodia de terça-feira, e vamos ouvir de novo este salmo, o Salmo 65, não, agora, que é o Salmo 142. 142. Eu peço desculpa. Vamos, mas fica assim, fica bem, não é preciso cortar. Vamos fazer o hino próprio de terça-feira, que também, como todos os hinos de completas, é um hino que fala da confiança, do abandono, daquele que vive, se calhar, a sua última luta. Mas a fé nos alumia.
agora passamos à salmodia de terça-feira, com o Salmo 142, com a sua respectiva antífona, e aqui a salmodia é um bocadinho mais elaborada, já não estamos no reto tono da segunda-feira, e a salmodia tenta, de certa forma, reproduzir a melodia da antífona. Lançou por terra a minha vida.
porque se amara a minha vida. Não escondais a vossa face, seria como os que descem ao sepulcro. Fazei-me sentir desde a manhã a vossa bondade, porque em vos confio. Mostrai-me o caminho a seguir, porque a vós elevo a minha alma. Livrai-me dos meus inimigos, porque em vos ponho a esperança. Ensinai-me a cumprir a vossa vontade, porque sois o meu Deus. O vosso Espírito de bondade me conduza por caminho reto. Por vosso nome, Senhor, conservai-me a vida. Por vossa clemência, tirai da angústia a minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Não me escondais, Senhor, a vossa face, porque em vos confio. Este foi então o salmo de terça-feira, com a sua respectiva antífona, e a antífona na forma pascal, em que o texto, em vez de ser um texto tirado, neste caso do próprio salmo, é o Aleluia. Depois, como eu dizia, depois da salmodia vem uma leitura breve, neste caso seria a própria da terça-feira, e depois da leitura breve vem sempre um responsório breve, um pequeno responsório que tem, que trata, digamos assim, que a temática própria deste ofício, que está impregnado dessa temática, e retoma umas palavras de Jesus na cruz: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. O texto é: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Todos repetem. E depois, Senhor, Deus fiel, meu Salvador, etc., do que surgia também. E, sobretudo, este aspecto de retomar essas últimas palavras de Jesus, que quem reza o ofício de completas faz suas. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. E logo a seguir a este responsório breve, que é a resposta à leitura bíblica, vem o ápice do ofício de completas, o momento alto do ofício de completas, que é o cântico evangélico, o Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão, aquelas palavras ditas por Simeão quando recebeu Jesus nos braços no templo de Jerusalém. Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, agora posso morrer, no fundo. É isso que diz Simeão. E são essas palavras que quem reza o ofício de completas também se apropria dessas palavras, dizendo: agora posso morrer, agora já, porque os meus olhos viram a salvação. É o texto todo ele de Simeão. Nós temos nas laudes, temos o texto, o cântico evangélico do pai de São João Batista, temos
no Magnificat, no ofício de vésperas, e o cântico evangélico também, no cântico de Simeão, no ofício de completas, com esta temática precisamente do abandono, da alegria de ter encontrado Jesus e dessa confiança de quem, depois de ter visto a salvação, se entrega nas mãos de Deus. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor,
como ouvimos, a antífona do Cântico Evangélico exprime todo este sentimento próprio do ofício de completas, que é a confiança, o descanso, esta confiança de quem vai para o descanso como sendo uma metáfora da morte, como quem vai na confiança, na vigilância, na confiança. O tempo do sono, o tempo do descanso noturno sempre foi representado com tudo aquilo que ele tem de misterioso, ao mesmo tempo de sombrio, no sentido em que as coisas nos são menos claras, etc. Toda essa temática aparece nos diversos hinos, nos diversos salmos do ofício de completas e também nas próprias antífonas. Vamos agora ouvir o mesmo cântico evangélico, mas numa outra linguagem, uma linguagem do Tomás Luís de Vitória, mas é o mesmo hino, este hino que já é cantado há muitos anos, desde que a Igreja ela fez seu este texto, fez suas estas palavras do velho Sírio. Nunc dimitti servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Depois do cântico evangélico, do Nunc Dimittis, este texto trabalhado por muitos compositores, quer antigos, quer contemporâneos, o ofício termina com uma oração e com uma pequena frase que resume todo o espírito do ofício, que é o Senhor nos deu uma noite tranquila e no fim da vida uma santa morte. Quer dizer, o Senhor nos deu uma noite tranquila, esta noite que se aproxima, que é metáfora da morte. E no fim da vida, no entardecer da vida, uma santa morte. E o ofício terminava aqui até aparecerem os cistercienses, que quiseram acrescentar, como acrescentaram em muitos ofícios, uma pequena antífona a Nossa Senhora. E essa primeira antífona que foi introduzida foi o Salve Regina, que começou a ser cantado pelos cistercienses e depois essa prática se difundiu e passou a ser prática comum.
cantava sempre essa antífona, o Salve Regina, e no tempo pascal, em Roma, passou a cantar-se o Regina Coeli. E depois outras antífonas também apareceram, como o Regina Coeli, o Ave Regina Coelorum, etc. Na última reforma foi introduzida uma antífona mariana que era muito acarinhada já pela Igreja de Braga, que é o Sub Tuum Praesidium, que foi descoberto recentemente, há não muito tempo, que é uma das mais antigas antífonas marianas, certamente anterior ao século IV. Portanto, apesar dela não ter estado durante muito tempo dentro das antífonas que eram rezadas no final do ofício de completas, era sobretudo o Salve Regina, depois o Regina Coeli e depois outras antífonas que foram introduzidas. Esta, introduzida em 1971, na reforma do ofício operada a seguir ao Concílio Vaticano II, foi introduzida aí, mas as suas raízes são bem antigas, muito antigas. E é assim que terminamos sempre, hoje em dia, com esta antífona ou com outra, o ofício de completas, como que o fiel, aquele que o reza, abandonando-se nas mãos de Nossa Senhora, naquela noite, que é uma metáfora da morte, como que dizendo, olha, toma este dia, que pode ser o último, e confiando-se à proteção de Maria.